Meu nome é Antônio Fernandes Mourão, sou livre-docente em Saúde Materno-Infantil pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu coordeno a medicina fetal do Hospital e Maternidade de Santa Joana. Minha especialidade é medicina fetal e aqui nós estamos aprendendo muito essa inter-relação entre a genética pré-implantacional e a medicina fetal, e também diretor clínico do Centro Paulista de Medicina Fetal. Agora nós vamos ter uma apresentação importante, um assunto que vai agregar muito das informações já recebidas anteriormente, que são os avanços dos testes genéticos para a fertilização in vitro, o PGT-A e o PGT-M, rastreamento das aneuploidias e das anomalias monogênicas, e a triagem do portador. E nós temos o prazer de termos aqui conosco o Dr. Luiz Alcarrás, um expert desse assunto, uma formação muito grande, uma experiência já toda consagrada, e que nós temos o prazer de recebê-lo para compartilhar com todos nós os seus conhecimentos. E o Dr. Luiz Alcarrás é o gerente técnico da BioArray, e eu gostaria de dizer ao Dr. Luiz Alcarrás que ele é bem-vindo e é um prazer tê-lo conosco e nos momentos que se seguem a esse evento. Prazer muito grande. Muy bien. Voy a compartir mi pantalla. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ok, pues buenas tardes a todos. Boa tarde a todos e muito obrigado, Antônio, pela sua apresentação. Como vocês podem ver, aqui já passou de meia-noite aqui atrás de mim. Eu preparei uma aula que, obviamente, é um assunto técnico, onde eu vou falar sobre 3 ferramentas que nós utilizamos no laboratório, que é o teste do PGT-A, o PGT-M e também a triagem de portadores. Aqui estão os meus conflitos de interesse. Ao invés de simplesmente falar de como que essas técnicas funcionam, como é que nós estamos utilizando-as, eu gostaria com esta apresentação falar sobre como é que essas 3 técnicas trabalham em conjunto para mudar a vida dos pacientes. Eu acredito que talvez uma das melhores formas de fazer isso é fazer isso contando a história de um dos nossos pacientes, uma dessas que nós temos visto e nós tentamos ajudar. Essa é uma das mais importantes, na minha opinião, pois é uma das primeiras onde nós fizemos em todo esse processo, e por isso que eu gosto sempre de falar desses. Esse é um casal jovem, sem problemas de saúde, eram rígidos, eram saudáveis, então não tinham nenhum problema, pois já tinham tido 2 gravidezes naturais, 2 gestações naturais. No entanto, em ambos os casos, em ambas as gestações, foi detectado no 2º trimestre uma displasia esquelética com o ultrassom. E como consequência disso, decidiram interromper voluntariamente ambas as gestações. Então, eles foram ao nosso laboratório para buscar não apenas o aconselhamento genético, mas uma ajuda para evitar que isso acontecesse novamente nas gestações futuras. A primeira pergunta era determinar se havia uma causa genética para essas displasias esqueléticas, tudo para saber, obviamente, para evitar essa recorrência. E uma vez suspeitada a causa genética, nós vamos ver a mutação que estava causando essa patologia. Há mais de 200 genes que podem causar essas mutações e podemos verificar em cada uma delas. Então, decidimos optar por um painel de portadores, que já foi falado anteriormente, para tentarmos encontrar essa mutação. Falando sobre o painel de portadores, eu queria enfatizar um aspecto que, na minha opinião, é importante. Eu acredito que os painéis de portadores são um dos mais importantes testes que nós temos, talvez, nesses últimos 3 ou 4 anos. Além disso, na minha opinião, não estão recebendo a devida atenção. Conforme viram na apresentação anterior, as patologias monogênicas, elas
são altamente prevalentes. É certo que, por isso, nós não vimos esse tipo de painel e não tem recebido a importância que, se nós olharmos cada uma das patologias de forma individual, a sua prevalência é muito baixa, estamos falando de doenças raras. No entanto, se considerarmos todas em conjunto, se levarmos em consideração todas as prevalências e todas as patologias, são altamente prevalentes. O risco de ter um filho afetado por uma doença monogênica é de 1 em 170. Isso significa, conforme já viram, que aproximadamente 2% dos casais estão no risco de ter uma patologia genética e altamente desconhecem isso. Por exemplo, se olharmos em outra patologia genética a risco, que é, por exemplo, a síndrome de Down. Imaginem agora em tudo que os sistemas de saúde estão fazendo para evitar esse tipo de patologia, para evitar ou para detectar de forma precoce as gestações com crianças com síndrome de Down. Normalmente fazemos algo na semana 12, fazemos um bioquímico, voltamos a fazer uma ecografia na semana 20 de alta resolução e muitas vezes, além disso, oferecemos um diagnóstico pré-natal. Tudo isso é para evitar uma patologia da síndrome de Down que tem uma prevalência de 1 em 712. Então, para as patologias monogênicas com a prevalência de 1 em 170, nada está sendo feito. Além disso, há um fato muito importante, que essas patologias monogênicas não são facilmente detectadas de forma pré-natal. Isso não acontece com a síndrome de Down. A síndrome de Down, por exemplo, com os avanços ecográficos na ecografia, hoje em dia, a maioria dos casos podem ser detectados de forma pré-natal. Ao contrário, as monogênicas são aquelas que são despercebidas e não sabe se o feto tem um problema monogênico até nascer. Por isso que é extremamente importante detectar quais casais têm o risco de ter uma patologia monogênica de uma forma muito mais pré-concepção, ou seja, quando o casal ainda estiver pensando em ter filhos. Além disso, há um fato muito importante também que os estudos demonstram que os pais que tiveram filhos afetados por uma patologia monogênica, se soubessem anteriormente que tivessem o risco de ter um filho afetado por essa patologia, 62% deles teriam optado por um diagnóstico clínico ou fertilização para evitá-lo. Uma coisa que temos que levar em consideração, que vimos também na apresentação anterior, é que quando falamos de patologias monogênicas, a prevenção dessas patologias monogênicas, o que de fato estamos fazendo é controlar riscos. Se levarmos em consideração o risco, conforme eu dizia antes, que um casal qualquer pode ter uma criança com risco monogênico é de 1 em 170. No entanto, se utilizarmos um painel de portadores, esse risco cai significativamente até 1 em 2.200. Mas, como eu disse, não se evita por completo. Simplesmente estamos reduzindo os riscos. Nós começamos o nosso programa de painel de portadores há uns 5 ou 6 anos e decidimos usar o sequenciamento massivo. Para aqueles que são feitos antes do microarrays, nós decidimos usar a técnica mais utilizada hoje, que é o sequenciamento massivo, que tem, obviamente, suas limitações. Por exemplo, existem muitos genes, e sequenciar o gene com o massivo de forma suficiente para conseguir ter a significância estatística, no qual 98% das mutações que causam patologias podem ser detectadas, podemos diminuir o risco de 1 em 30 para 1 em 1.200, simplesmente fazendo a sequenciamento massivo. Isso é algo muito baixo para decidir não fazer nenhuma outra coisa. No entanto, existem genes que estão no outro lado. Nós temos genes que já foram mencionados antes, como o SMN1, que causa a AME, atrofia muscular espinal, onde causa 2% dos casos são devido às mutações específicas detectáveis no SMN1. Portanto, para esse gene, se o risco antes de fazer o teste nos portadores é de 1 em 60, se fizermos simplesmente o teste de portadores e forem sequenciados, é basicamente como não fazer nada, o risco praticamente não é reduzido. Portanto, temos que complementar essa análise com uma outra técnica, que é
o MLPA para conseguirmos, então, reduzir o risco de ser portador para 1 em 1.500. De manera que al final, cuando nosotros Assim, quando nós implementamos o nosso painel de portadores, inicialmente nós tínhamos que complementá-lo com vários outros testes. Nós tínhamos que complementá-lo com MLPA para detecção, por exemplo, para AME, nós precisávamos de uma expansão de triplos para a síndrome do X frável, ou sequenciamento de Sanger para genes mais difíceis. E, além disso, nós tínhamos que fazer também análises de fragmentos para diferentes outras alterações. Então, havia um gene, sim, nesta triagem, mas havia necessidade de complementá-los com vários outros testes adicionais. Recentemente, nós decidimos mudar um pouco e passar a usar um painel que se chama Carrier-C, este é o nome, e aqui nós podemos detectar não só o sequenciamento massivo, mas também mutações ponto, e podemos detectar uma série de incertezas também de genes mais frequentes. Assim, usando a sequenciamento massivo, nós podemos também detectar, por exemplo, alteração de AME, de talassemia, ou genes de alterações mendelianas e fibrose cística, por exemplo. Nós usamos esse tipo de painel já há algum tempo e, como eu já disse, uma coisa que nos surpreendeu foi a grande taxa de portadores encontrados, muito maior do que imaginado. A taxa de detecção era de cerca de 2% dos casais apresentavam um risco e, como podem ver neste gráfico, nós temos a prevalência, praticamente todos são portadores de pelo menos uma mutação. Só 17% dos pacientes analisados não tinham mutação alguma dos 300 genes triados. Há genes muito mais prevalentes e outros menos prevalentes. Mas 39% dos pacientes tinham alguma mutação nesses genes menos prevalentes. Enfim, praticamente todos tinham alguma mutação. Portanto, é importante fazer também um matching entre os pacientes. Principalmente quando encontramos doadores, nós buscamos doadores que tenham mutações que são compatíveis com aqueles pacientes. Então, mutações de genes específicos, porque se houver mutação do mesmo gene, claro, vai haver a manifestação. Então, nós temos que encontrar aqueles pacientes e aqueles doadores que tenham mutações que são compatíveis. O Carrier-Seq, uma das razões que nos fez utilizá-lo foi, em primeiro lugar, o fato de ser um dos painéis com maior conteúdo de genes daqueles disponíveis até então. Este é um painel que tem 420 genes. Nós poderíamos, portanto, achar que 420 genes é gene demais. Do ponto de vista de risco residual, como podem ver neste gráfico, se nós organizarmos os genes por risco residual, o risco de ter uma mutação e de ser portador e ter um filho com a doença cai bastante até 50 genes. A partir de 50 genes, o risco diminui muito pouco. Então, poderíamos até dizer, por que eu vou analisar 420 genes se com 50 eu já tenho uma diminuição significativa do risco de ter a manifestação de uma patologia? Uma das principais razões para isso é a compatibilidade entre os vários diferentes painéis disponíveis no mercado. Aqui nós temos, nesse diagrama, uma comparação entre os diferentes painéis de triagem de portadores disponíveis no mercado. Carrier-Seq, que é compatível com praticamente todos presentes nos outros painéis. Isso é importante porque nos permite trabalhar com pacientes, com pessoas
que tem diferentes características. Por exemplo, se nós tivermos um doador que foi testado com o Harris, nós vamos ver a compatibilidade com o paciente que foi testado com o carrier sec, porque todos que o Harris tem estão no carrier sec, como podem ver. Como eu disse, uma das grandes vantagens deste painel de sequenciamento massivo é que hoje, com as ferramentas computacionais, nós podemos também obter dados sobre mudanças no número de cópias. Hoje, no protocolo que nós seguimos, qualquer mudança de número de cópia detectado por meio deste rastreamento vai ser novamente verificado. Se é detectada uma alteração de uma deleção pela análise, não é, de triagem massiva, nós vamos fazer um teste específico de DNA. Há um problema que muitas vezes nós temos com painéis tão grandes, é que às vezes os pacientes, como já ouvimos anteriormente, têm medo de receber muitas informações ou de acabar tendo que lançar mão de um doador que tem uma mutação específica. Então, o que nós seguimos é essas recomendações. Nós fazemos, assim, análise de 420 genes, mas não quer dizer que nós vamos analisá-los em detalhe. O que nós fazemos é apresentar exatamente primeiro painel básico. O que nós temos no painel básico é um sequenciamento, análise destes 420, mas nós só reportamos aqueles que têm a ver com essa lista de patologia que é a mais prevalente na nossa população. Esse tipo de painel, além de tudo, é praticamente obrigatório para qualquer doador. Por um outro lado, nós oferecemos também o chamado painel expandido. Ali, nós analisamos e fazemos a sequência e a análise dos 420 genes especificamente. Aqui é opcional. Então, o que acontece quando nós temos um paciente que decide não fazer o painel de portador? Como é que nós fazemos isso? Os doadores de gameta são analisados pelo painel de portador e se há um paciente, um receptor que não foi testado, nós simplesmente vamos selecionar um doador que não tem nenhuma dessas mutações, que não tem mutação em nenhum desses genes, porque afinal são os mais prevalentes. Por um outro lado, se temos um receptor paciente que foi testado com o painel de portador, o que nós fazemos é aquilo que eu disse, não é o matching, a comparação. Doador e receptor não têm o mesmo gene. Porque provavelmente haverá pelo menos uma mutação, como disse. O importante é que não seja uma mutação no mesmo gene para evitar o risco. Voltando um pouco àquela família que eu mencionava no começo, nós fazemos então uma pesquisa de triagem de portador. Nessa família nós encontramos uma mutação nesse gene que causa a síndrome de June. Além disso, na época nós analisamos os embriões e os DNAs de gestações anteriores. Eram casos de aborto espontâneo. Os fetos, então, e analisamos as mutações presentes. Com essas alterações, nós percebemos qual era a alteração e os pacientes utilizaram, então, a reprodução assistida, fazendo um diagnóstico pré-implantacional pleno. Nós temos dois tipos aqui. Primeiro, a identificação de aneuploidias e, neste caso, uma análise da patologia monogênica, a mutação alvo. Os pacientes decidiram fazer os dois testes nesse nosso caso. Eu não vou falar muito da triagem de aneuploidia, porque já é bem conhecido. Aqui nós temos as 4 principais indicações para a realização deste teste. Em primeiro lugar, idade materna avançada. Nós sabemos que conforme a idade materna aumenta também a porcentagem de
de ócitos com aneuploidia. Uma mulher acima de 50 anos, a grande maioria dos seus ócitos vão ter alguma aneuploidia. Isso está diretamente relacionado a uma queda também de fertilidade. Outra indicação são abortos espontâneos recorrentes. Quando o casal tem vários abortos no primeiro trimestre, normalmente algum tipo de aneuploidia por trás. Portanto, nós podemos usar esses testes genéticos para entender a causa. O fator masculino severo também é bastante importante, como uma indicação deste diagnóstico pré-implantacional, ou pré-implantação, melhor dizendo. Aqueles que têm oligospermia têm uma maior chance de desenvolver fetos com aneuploidia. E há alguns estudos recentes que também mostram que, para pacientes que têm um bom prognóstico, mulheres acima de 37 anos, esse diagnóstico para a detecção de aneuploidias também pode ser útil. Nós usamos, então, o Ion ReproSeq, é um protocolo de sequenciamento massivo para testar PGTA. Tudo começa com uma biópsia do trofodermo, seguido de uma amplificação do DNA do embrião. Ele é feito simultaneamente, depois é feita a preparação de alguns dias, aí nós temos um protocolo de sequenciamento comum, e a única diferença é a análise que é feita por meio de informática. Sistema bem rápido, tudo é feito em menos de 24 horas. No final, o que nós temos é o resultado de aneuploidia, como vem aqui. Vemos 3 embriões. No primeiro caso, é um embrião normal, euploide. Temos uma representação de todos os cromossomos, indicando, então, 2 cópias de cada um deles. Neste caso, o que nós temos é um embrião que apresenta alterações numéricas, aneuploidia. Por exemplo, algumas trissomias parciais, monossomia ou trissomia aqui também. E também podemos detectar aqui um embrião, que é uma monossomia em mosaico, 80%, e uma trissomia em mosaico de 40%. Com essa técnica, nós podemos analisar os embriões e saber qual deles está apto para transferência e implantação. Fazendo o screening de aneuploidia nesse nosso casal, nós vemos 7 embriões que foram gerados, o número 4 e o número 1 e o 4 mostravam serem euploides. O próximo passo, portanto, é realizar uma análise da mutação, que é o que nos interessa. É identificar a mutação que levou à displasia e à alteração dos embriões. Nós temos que fazer esse tipo de análise, nós podemos optar, portanto, por 2 métodos. O primeiro deles é o teste direto. É como nós fazemos qualquer tipo de análise genética. No estudo genético dos embriões, nós temos várias limitações. Em primeiro lugar, não é sempre possível. Ele só é possível de ser analisado e conhecer essa mutação se é uma mutação ponto. E se ela está numa área de fácil detecção. São limitações técnicas ainda, e isso em função do material. Nós partimos de poucas células que foram amplificadas por meio de um kit específico de amplificação. Além disso, um alto risco de um dropout do alelo. O dropout é algo que nós não vemos em outros tipos de situações genéticas, mas que está presente entre cerca de 1 e 15% dos diagnósticos. O que é o dropout? Nesta imagem, nós vemos a representação
de um gene, duas cópias, dois alelos, e um deles tem uma mutação. Quando nós fazemos o PCR, os dois alelos se amplificam praticamente de forma equivalente. E assim temos alelos com mutação ou sem mutação. No entanto, quando há o dropout, há uma amplificação preferencial de um dos alelos. Aqui foi o alelo saudável e não amplificação do alelo com a mutação. Portanto, não há como detectá-la. Isso vai levar a um falso negativo. Assim, é muito importante, temos que ter muito cuidado e temos que ser capazes de diferenciar quando há um fenômeno de dropout de alelo. Aqui é um outro exemplo. Aqui nós vemos o gene NF2, que causa neurofibromatose tipo 2, que é dominante. Aqui o embrião 1 e o embrião 4 são saudáveis, e aqui está presente nos embriões 2 e 3. É um exemplo de análise direta da mutação. Nós detectamos especificamente a mutação. Diagnóstico genético pré-implantação, em função de todas essas limitações, ele acaba se baseando muito mais numa análise indireta. A análise indireta é algo obrigatório, é a base, é o fundamento do diagnóstico genético pré-implantação. Nós utilizamos, então, a análise de SNPs. É feita uma análise de linkagem das análises dos SNPs para saber se os embriões, quais são os alelos com a mutação e sem, quer dizer, uma análise clássica, né? Desta forma, nós podemos reduzir o risco de dropout de alelo, porque nós não estamos vendo só uma mutação, mas vários polimorfismos para fazer todo este estudo. E como nós estamos amplificando uma série de polimorfismos, nós somos capazes também de diferenciar os eventos recombinantes. Para fazer isso, nós desenvolvemos a nossa própria metodologia, chama-se PGD-seq. Está baseado na análise de linkage dos SNPs, dos marcadores de SNPs. Nós geramos haplótipos, determinando o alelo saudável e o patológico. Eliminamos os dropouts e também os eventos de recombinação. Algumas situações que nós podemos também combinar isso com análise direta. Aí teremos análise indireta e direta. Nós desenvolvemos um kit, e assim qualquer pessoa que tem o equipamento de análise massiva laboratorial pode realizar o uso do kit. Aqui o workflow, bem simples. Praticamente igual àquele workflow das aneuploidias. Se o laboratório tem conhecimento para aneuploidia, pode fazer também aqui. A única coisa é que há uma preparação do library um pouquinho diferente para PGTA e também para PGTM. A grande vantagem é que tudo isso é feito com uma única biópsia. Fazendo uma única biópsia embrionária, nós podemos fazer a análise de aneuploidia e também a doença imunogênica. Então, PGTA e M. E, no final, a análise. Para fazer a análise, nós temos um faseamento dos SNPs. Aqui nós temos primeiro a sequência, não é, nessa posição. Então, por exemplo, sequência A e C, depois G e A, e com o SNP faseado, nós vamos determinar em que alelo nós temos cada um dessas letras. Nós usamos uma referência.
A referência utilizada é se a família tem um gene com a mutação. Aí nós vamos usar esse gene afetado para determinar qual será o SNP. Ou, se não há pessoa afetada, ok, nós podemos então trabalhar com a amostra dos pais ou qualquer outra configuração do heredograma familiar. Podemos incluir a análise direta também, chegar à mutação, nós podemos fazer uma análise direta. Isso quando nós só temos informação do casal, sem informação de mais ninguém da família. Aí nós podemos usar um embrião, observar as suas mutações e considerá-lo o indivíduo afetado, fazendo análise a partir disso. Voltando ao casal do nosso caso, essa é a mutação que nós detectamos na análise direta, 2 embriões saudáveis, 1 e o 4. Isso com análise direta. Aí fizemos a análise observando os polimorfismos, e na análise indireta nós detectamos esse polimorfismo, e soubemos então que esse polimorfismo estava presente também no alelo saudável. Então, quer dizer, esse polimorfismo deveria estar presente. Analisando os embriões, nós encontramos que o embrião número 1 apresentava esse polimorfismo, confirmando, então, que o embrião 1 era saudável. Agora, o embrião 4 não apresentava o polimorfismo em questão. Portanto, isso indicava que na análise direta no embrião número 4, que nós havíamos observado, era um dropout de alelo. Isso mostra, portanto, a importância de fazer a análise indireta de qualquer uma desses painéis de análise completa. Voltando ao casal inicial, então eles tinham uma displasia esquelética. Ao fazer a análise da patologia do PGTM, nós observamos que os embriões euploides também eram saudáveis, eles não tinham a mutação. Assim, o casal tinha 2 embriões para fazer a transferência. E para terminar, eu só gostaria de mostrar alguns outros casos. Primeiro, contar o final, né, daquele casal, 2 embriões passíveis de transferência. Primeiro transferiram o número 1, que não levou à gestação, e depois a transferência do embrião número 4, e sim, a gestação foi bem sucedida. Aqui nós temos uma validação com várias amostras, e uma que eu gosto muito de mostrar é esta. Nós fizemos um teste pré-implantação para um casal que tinha uma mutação PKD1, que causa uma alteração dominante renal. Foi muito difícil, porque não havia muitos indivíduos sobre os quais nós podíamos fazer uma análise de linkage. Só a mãe, né, da paciente, tinha mais ninguém na família. Então, um estudo bastante complexo. Aqui nós vimos o resultado para o casal, vejam, com a mãe da mulher, e aqui nós vemos o resultado para o embrião número 8, identificado como saudável. Foi transferido, gerou a gestação e nasceu uma filha. Com o consentimento da mãe, evidentemente. Uma vez nascida, nós coletamos uma amostra da menina e confirmamos que o haplótipo que foi detectado no embrião coincidia com o haplótipo identificado na criança, confirmando os resultados. E assim, para finalizar, aqui nós vemos uma das principais indicações do estudo de doenças morfogênicas na Espanha.
São casos de mutações do BRCA1 e 2 que causam câncer de mama e de ovário. A paciente tinha essa mutação no BRCA2. Normalmente, são mulheres que pensavam, nesse caso, era uma mulher que queria fazer uma fertilização in vitro. Quando as mulheres sabem que tem a mutação de BRCA porque já tiveram a manifestação do câncer e já tem a sua manifestação, preferem fazer uma inseminação, fazer uma fertilização in vitro, porque a quimioterapia pode ter causado alguma alteração. Além disso, algumas dessas pacientes decidem fazer a mastectomia profiláxica, ou até uma vorectomia profiláxica, o que obviamente vai impedir a gestação. Então, aqui nós vemos, nesse caso, a mutação do BRCA2, e eu achei interessante mostrar esse caso, porque mostra muito bem por que é tão importante combinar a análise da aneuploidia e a análise do PGDM, porque assim, PGTM, nós podemos falar sobre as expectativas reais de ter uma criança saudável. Quando eu soube que a paciente já tinha tido câncer e tinha essa mutação, ela decidiu, então, fazer uma fecundação in vitro. Nesse primeiro ciclo, foram gerados 8 embriões. Observou-se análise morfogênica e 6 deles eram não portadores. 6 saudáveis é um bom número, o suficiente para termos uma expectativa de ter um deles saudáveis. Combinando com o estudo de aneuploidias, só 5 eram euploides. Combinando os dois números, chegava-se a 3 embriões saudáveis sem característica de portador. Um número bom, não é? Mas é claro que o caso de ter uma criança sem mutação numa criança saudável diminui. Assim, decidiram fazer um segundo ciclo. Decidiram aguardar um pouco mais para fazer um segundo ciclo, onde observaram 10 embriões. E no final, 4 eram euploides e sem característica de portador. Então, acabaram ficando com 7 embriões e assim decidiram fazer o tratamento para fazer o implante dos embriões. Assim, as minhas mensagens finais, em primeiro lugar, com esta apresentação, eu quis lhes mostrar como todas essas ferramentas se desenvolveram. Primeiro, a característica do painel do portador, a análise de aneuploidia e morfogenética, exatamente ajudando os pacientes a realizar o seu sonho e desejo de ter filhos. Nós podemos usar o painel de portadores para detecção precoce e preventiva de casais que têm um risco. Nós também podemos fazer o PGTM para evitar o risco do acometimento de patologias mais graves, combinado com a triagem de aneuploidias para estabelecer quais são as reais dificuldades dessa gestação. Com isso, agradeço a todos por sua atenção nessa noite. Muito obrigado, doutor Luiz. Excelente apresentação. Muito clara, muito objetiva, que dá a nós uma segurança muito grande desse mecanismo da medicina translacional, onde você traz informações complexas com todas essas buscas de integração de tecnologias que podem trazer um resultado mais seguro e trazer uma qualidade melhor da vida de famílias e pessoas e famílias. Eu acho que foi extremamente esclarecedor. Nós temos tempo só para uma pergunta. Temos o Edmilson que nos pergunta sobre qual seria a alternativa dentro dessa visão na questão de autismo, se o senhor tem alguma
experiência em autismo? Pues en realidad É uma pergunta muito boa. O autismo, como sabem, é uma enfermidade multifatorial. Há causas genéticas e causas ambientais. É muito difícil, portanto, fazer um diagnóstico genético pré-implantação para autismo. Há casos extremos em que os pacientes têm uma mutação específica que leva ao autismo. Aí, nesse caso, sim, nós poderíamos fazer um diagnóstico pré-implantação, porque o diagnóstico é claro, a correlação é alta. Mas isso é raro. Em geral, nós vemos mutações que dão uma propensão ao autismo, mas não é a principal causa. Assim, é quase um dilema moral, não é? Porque são mutações que estão presentes na família há muitos anos, nada aconteceu, e de repente, numa criança, isso pode levar ao autismo. É difícil, não é? Primeiro, identificar a mutação que é responsável pelo autismo. Em geral, são mutações mais frequentes. E o fato de não implantar estes efeitos não vai realmente garantir que a criança não tenha um autismo. Então, é muito difícil, nós temos que ter muito cuidado quando fazemos esse tipo de diagnóstico pré-implantação, algo que seja realmente viável, lógico e bom. Essa visão ética de limites, que aquilo que nós podemos informar, aquilo que nós podemos trazer o dado real para o paciente e fazer as suas decisões é extremamente importante. Eu acho que nós tem que ter a percepção do momento de que essas tecnologias podem trazer benefícios ou não e saber o que nós podemos avançar para dar informações ao paciente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Nós estamos encerrando essa apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse Summit.